Quando uma mulher te olha pela primeira vez, e eu estou falando daquele primeiro olhar real, aquele que dura 1,5 segundos, onde os olhos dela percorrem seu rosto, suas mãos, sua postura e a forma como você ocupa o espaço ao seu redor, você tem ideia do que realmente está passando na cabeça dela? Sim, parece um olhar casual. Talvez você nem note, mas por trás desse instante existe um processo tão antigo e tão complexo que a maioria dos homecas nem sequer sabe que existe. É um dos sistemas de avaliação mais sofisticados que a evolução já construiu. E o mais inquietante é que o que ela vê quando te olha não tem quase nada a ver com o que você vê quando se olha no espelho. Se você continuar se avaliando com seus próprios critérios, como a maioria faz, nunca vai entender por que atrai algumas mulheres e outras não. E no final do vídeo, vamos chegar ao sinal que quase todo mundo interpere. Feta completamente ao contrário. Vamos começar pelo que ela realmente observa. Primeiro, ela não olha para o seu rosto. Ela lê o seu corpo inteiro em menos de 2 segundos. A maioria acredita que a atração feminina funciona com os mesmos filtros que os homens usam. Rosto simétrico, corpo definido, roupas boas. Mas a antropóloga Helen Fisher descobriu que quando um homem vê uma mulher atraente, as zonas do seu cérebro que ativam primeiro são as que processam estímulos visuais. O homem olha uma imagem e decide. Mas quando escanearam cérebros femininos, o padrão foi diferente. As regiões que ativavam com mais força eram as ligadas à memória e à avaliação de contexto. Durante centenas de milhares de anos, uma mulher não podia saber se um homem era um bom companheiro apenas olhando para o rosto dele. Não existiam currículos. O que ela podia fazer era observar como ele se movia, como reagia, como ocupava o espaço e lembrar-se o que ele dizia batia com o que ele fazia. Por isso, o cérebro dela se conectou à memória, não à imagem. Quando ela te olha, não está tirando uma foto, está te lendo. Isso não é um olhar, é um scanner construído durante milênios. Segundo, a sua voz diz mais do que o seu rosto. Você já se perguntou por que existem homens que não são especialmente bonitos, mas que, quando falam, geram algo difícil de explicar? A maioria pensa que o que importa é o que você diz. Ser engraçado, escolher bem as palavras. Mas o psicólogo Robert Rosenthal, de Harvard, desenvolveu um teste e descobriu que, em 77% dos estudos, as mulheres superavam os homens interpretando mensagens transmitidas por expressões faciais, movimento corporal e qualidade de voz. Ela não escuta apenas o que você diz, ela escuta como você diz, o ritmo, a pausa, se a voz sobe quando você está nervoso ou se desce quando está seguro. E isso tem todo um sentido evolutivo. Durante milhares de anos, as palavras podiam ser manipuladas. Um homem podia prometer proteção e estar mentindo, mas o tom de voz é quase impossível de falsificar. As cordas vocais estão conectadas ao sistema nervoso autônomo. Quando alguém mente, a cadência muda de formas que o cérebro feminino detecta, sem nem conseguir explicar como. Não é que ela pense, ele tem um bom tom, é mais profundo. Algo dentro dela registra, com esta voz eu me sinto segura. Ou não. Isso não é uma opinião, é um circuito mais antigo do que qualquer idioma. E olha, se isso está mudando a forma como você entende a atração, deixa seu like e se inscreve. É a melhor forma de nos ajudar a continuar criando este conteúdo. Terceiro, ela lembra do que você lembra dela. E aqui é onde a coisa fica ainda mais profunda, porque ela não processa apenas o que vê e ouve. Ela processa o que você sente por ela sem que você diga uma única palavra. Quando perguntaram anonimamente para milhares de mulheres quais pequenas coisas são atraentes em um homem, sem que eles saibam, sabe qual foi a resposta com mais apoio? Não foi o físico, nem o dinheiro, nem a confiança. Foi a forma como eles escutam com atenção e lembram de pequê nos detalhes. Milhares de mulheres dizendo a mesma coisa. A maioria dos homens acredita que para impressionar tem que falar, contar conquistas, planos, histórias. E outra resposta que ressoou com milhares de mulheres dizia exatamente o contrário.
O que elas mais notam nos homens que fracassam é que eles falam demais de si mesmos e mostram pouco interesse pela outra pessoa. Por que lembrar de um detalhe tem um impacto tão desproporcional? Porque conecta direto com o que Fisher descobriu. O cérebro feminino ativa regiões de memória ao avaliar parceiros. Quando você lembra de algo que ela mencionou de passagem, o nome de uma amiga, um prato que ela gosta, algo que a preocupava, você está ativando exatamente esse circuito. Em ambientes ancestrais, a capacidade de um homem de prestar atenção real era um dos sinais mais confiáveis de compromisso. Se ele notava o que ela precisava, sem que ela tivesse que pedir, as chances de proteção eram maiores. Tem um momento onde algo acontece dentro dela. Ela não diz, mas quando ele lembra de algo pequeno, algo que ela achava que ninguém tinha ouvido, uma voz interna registra: ele me ouviu. De verdade, ninguém faz isso. Isso não é um elogio, é uma prova de atenção. E a atenção, para o cérebro dela, é a forma mais antiga de dizer: eu te escolho. Quarto, o seu cheiro fala com ela sem que nenhum dos dois saiba. Você achava que o que ela percebia era só visual e auditivo? Aqui é onde a coisa deixa de ser sutil. Em 1995, o biólogo suíço Klaus Wedekind pediu a 44 homens que dormissem 2 noites com a mesma camiseta, sem desodorante, sem perfume. Depois, 49 mulheres cheiraram essas camisetas sem saber de quem eram. As mulheres não preferiam o cheiro melhor. No geral, preferiam o cheiro dos homens cujos genes do sistema imunológico eram mais diferentes dos delas. Chama-se complexo principal de histocompatibilidade. A evolução desenhou um sistema onde a mulher se sente atraída pelo cheiro do homem que produziria filhos com o sistema imune mais forte possível. Não o mais bonito, mas o mais geneticamente complementar. Helen Fisher chamou este estudo de um dos mais importantes da ciência moderna. E a parte que poucos contam é que, quando as mulheres cheiravam as camisetas que as gostavam, diziam que aquele cheiro as lembrava de seus parceiros atuais. O nariz dela já estava escolhendo o que o coração acreditava ter escolhido sozinho. Uma mulher resumiu isso de forma brutal. Se você cheira bem, não importa a sua aparência. Um homem que cheira bem é automaticamente um 7. O seu cheiro real, aquele que sua genética produz, está comunicando informações sobre sua saúde, sua compatibilidade e seu sistema imune. E o cérebro, o dela processa tudo sem que nenhum dos dois perceba. Isso não é química de perfumaria, é o seu DNA falando antes da sua boca. Quinto, ela observa como você trata quem não tem importância. Pense nisso por um segundo. Até agora, falamos do que ela percebe no seu corpo, na voz, na atenção e no cheiro. Agora damos uma virada, porque o próximo ponto que ela avalia não é algo que você tem, é algo que você faz. Quando você está com ela, você se esforça para ser gentil, normal. Mas o que o cérebro dela avalia não é como você a trata, é como você trata o garçom, o cara que erra o seu pedido. A maioria pensa que a gentileza com ela é o que conta, mas o sistema dela busca por incoerências. Gentil comigo, mas impaciente com os outros. Pesquisadores demonstraram que comportamentos altruístas aumentam significativamente o atrativo percebido. Em ambientes tribais, uma mulher precisava prever como um homem agiria, não quando tudo ia bem, mas quando tudo ia mal. Observar como você trata quem não te oferece nada é a forma mais confiável de rever como você a tratará quando a relação deixar de ser novidade. Na cabeça dela, algo registra: este homem é o mesmo quando ninguém está olhando. Isso não é gentileza, é uma promessa sem palavras. E se você acha isso revelador, espera pelo ponto 8, porque é aí que tudo muda. Sexto, seus amigos falam de você antes de você abrir a boca. Mesmo quando ele está calado, o círculo social dele já está comunicando. As mulheres observam com quem um homem se cerca, sua energia, seus valores e sua atitude antes de decidirem se estão interessadas. A maioria pensa que a atração é coisa de dois, mas ela está avaliando um ecossistema. Se seus amigos são imaturos e desrespeitosos, isso diz algo a ela.
Se são pessoas com quem ela se sentiria confortável, diz algo completamente diferente. Em grupos tribais ancestrais, sua tribo era sua identidade. A qualidade das pessoas ao seu redor era um indicade, for direto da sua qualidade como companheiro. Um homem cercado de aliados confiáveis tinha mais chances de sobreviver e proteger. Um cercado de indivíduos imprevisíveis era um risco. Ela não precisa conhecer seus amigos a fundo. A forma como eles falam com você, como te tratam, se te respeitam, ela absorve tudo em minutos. Ela não escolhe apenas um homem. Ela escolhe um mundo. E seus amigos são o primeiro mapa desse mundo. Mas o que vem agora é o que a maioria nunca parou para pensar. Sétimo, ela não avalia o seu status. Ela avalia a sua posição na sala. David Buss estudou as preferências de parceiros em 37 culturas diferentes. E sim, as mulheres valorizam o status, mas não como você imagina. Elas não avaliam quanto dinheiro você tem na conta, avaliam algo mais imediato. Uma psicóloga que investigava a atração contou que foi a uma conferência e se sentiu muito atraída pelo homem que a reganizava. Meses depois, encontrou com ele em outro evento, mas desta vez ele não estava à frente de nada, era apenas mais um no meio do público. Ela não sentiu absolutamente nada. A única coisa que mudou foi a posição relativa dele naquele contexto. Buss chama isso de estrutura de atenção. Para quem as pessoas olham, quem elas escutam, essa pessoa é a que o cérebro feminino registra como de alto status, e isso muda de um ambiente para outro. Reme uma tribo. Status era a habilidade de caça. Em uma conferência é quem organiza. Em um jantar é quem conta a história que todos param para ouvir. Ela não te busca no Google, ela te mede na sala. O status não é o que você tem, é o espaço que você ocupa na atenção dos outros. Oitavo, ela percebe uma energia que você nem sabe que tem. Lembra quando no começo eu disse que o que ela vê não tem nada a ver com o que você vê no espelho? Era disto que eu estava falando. Uma mulher explicou isso publicamente de uma forma que poucas se atrevem a fazer. Ela disse que, mesmo quando rejeitava um homem por ele ser tímido, inseguro ou carente, em nenhum momento deixava de sentir a energia masculina dele ao fundo. Ela continuava lá, e o que falhava não era a energia, era que ele não sabia que a tinha. E ela explicou por que nenhuma mulher vai te dizer isso, porque fazer isso a deixaria vulnerável. Cielo a te diz exatamente o que a atrai. Ela te dá poder sobre ela. E evolutivamente entregar essa informação era perigoso. As mulheres que protegiam seus mecanismos de avaliação escolhiam melhor, se protegiam melhor e sobreviviam melhor. O que ela pensa sem dizer é: eu sei que está aí, eu sinto, mas se eu te contar, estou te dando as chaves. E se ele não sabe encontrar sozinho, para que mostrar o caminho? Sua energia não é invisível porque não existe, ela é invisível porque ela precisa que seja. Isso não é crueldade, é a evolução protegendo a decisão mais importante dela. Nono, o que ela precisa ver não é o que você acredita. Pesquisadores das universidades da Virgínia e de Harvard descobriram algo contraintuitivo. As mulheres que sentiam mais atração por certos homens não eram as que recebiam mais atenção. Eram as que não tinham certeza de quanto eles gostavam delas. A incerteza ativava o sistema de dopamina, o mesmo que Fisher identificou como o motor do apaixonamento. Quando você não tem certeza do que alguém sente, você pensa mais nessa pessoa. E quanto mais você pensa, mais forte a atração fica. O que ela precisa ver não é todo o seu sentimento servido em uma bandeja, é autenticidade sem urgência, presença sem necessidade de validação. Na cabeça dela, quando encontra um homem que transmite essa calma, algo muda. Não é consciente, o instinto dela registra: este não precisa me convencer e por isso eu quero me aproximar. Ela não te pede para fingir desinteresse. Ela te pede para não precisar da aprovação dela para se sentir completo. Essa diferença sutil, ela é quase invisível, separa o homem que ela lembra daquele que ela esquece antes mesmo de chegar em casa. Porque o que uma mulher realmente vê quando te olha não é o seu rosto, nem sua roupa,
nem o que você possui. Ela vê como você se sente em relação a si mesmo. Isso, durante centenas de milênios, foi o único sinal que não podia ser falsificado. Ela não está te julgando. Ela está te lendo.